3 jogos de terror que se você jogar sozinho à noite você vai ter pesadelos. E o primeiro da nossa lista a maioria dos gamers que são fãs de jogos de terror conhece. O nome dele é Outlast. ou Outlast, chame como você quiser. Então se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve, ative todas as notificações e deixe seu like. Ele é um jogo de terror psicológico em primeira pessoa e nele você acompanha o jornalista investigativo Miles, que recebe a denúncia anônima sobre experimentos ilegais em um manicômio. Após invadir um manicômio durante a noite, Miles descobre que o manicômio foi tomado por pacientes extremamente violentos. Após experiências conduzidas pela empresa Murkoff Corporation. Sem armas e sem saber se defender, ele precisa ficar fugindo para poder sobreviver. Além, é claro, de ficar se escondendo e registrando tudo com sua câmera que tem até visão noturna. Conforme ele avança com as pesquisas, Miles encontra documentos e gravações que revelam uma pesquisa de controle mental e uma entidade sobrenatural conhecida como Walrider. A criatura teria sido produzida através de experimentos com o paciente Billy Hope, transformando o manicômio em um local de caos e massacre. Durante o jogo, Miles enfrenta figuras perturbadoras, como por exemplo o Chris Walker, que é um ex-soldado gigantesco que acredita estar impedindo a fuga do Walrider. E também temos Richard Tugger, que é um médico bem sádico que tortura sobreviventes. No final, Miles consegue chegar a um laboratório subterrâneo, que é onde está escondido o Walrider. Após destruir os equipamentos que sustentavam Billy Hope, a criatura aparentemente mata seu hospedeiro. Porém, ao tentar escapar, o que acontece? Miles ele é alvejado por agentes da Murkoff. E antes de morrer, o Walrider possui Miles, sugerindo que a entidade continua viva e livre por aí. E o jogo ele ficou bastante conhecido exatamente pela atmosfera tensa, pela sensação constante de vulnerabilidade e pelo uso intenso de perseguições e sustos psicológicos. O nosso segundo jogo da lista é Amnesia The Dark Descent. Ele também é um jogo de terror psicológico e acompanha a história de Daniel, um homem que desperta no sombrio Castle Burneburg, sem memória de quem é e de como chegou ali. Logo no início, Daniel encontra uma carta escrita por ele mesmo antes mesmo de perder a memória. Na mensagem, ele descobre que ele apagou voluntariamente as suas lembranças, para fugir do horror e caos que ele havia cometido. Além disso, também a carta ordena que ele procure e mate Alexander of Brandenburg. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, eu não lembro exatamente. Quem é ele? Ele é o misterioso dono do castelo. Enquanto explora os corredores escuros do castelo, Daniel começa a recuperar os fragmentos de sua memória. E ele descobre que tinha participado de escavações arqueológicas localizadas na Argélia, onde nesse local ele descobriu um artefato sobrenatural chamado de Orbe. E após levar esse objeto, ele passou a ser perseguido por forças sombrias chamado de The Shadows. Desesperado em sobreviver, Daniel procurou por Alexander, que prometeu que protegeria ele contra os The Shadows. Porém, em troca, Daniel participou de experimento e torturas em inocentes, pois Alexander utilizava do sofrimento humano para obter uma substância chamada de Vitae, essencial para seus objetivos sobrenaturais. O grande terror do jogo não vem apenas de criaturas monstruosas que vagam pelo castelo, mas também do estado mental de Daniel. Permanecer no escuro e testemunhar eventos assustadores perturba bastante a sua sanidade, causando alucinações, sonhos perturbadores, além também de distorção da visão. Além disso, o jogador ele não possui armas para poder se defender, sendo obrigado a correr e se esconder. No final, Daniel confronta Alexander em um ritual para abrir um portal para outra dimensão. E a história do jogo pode terminar de diferentes maneiras, como por exemplo, Daniel pode impedir Alexander e buscar redenção, deixar Alexander morrer, ou então morrer junto com ele. E o jogo ficou extremamente famoso por reinventar o gênero de terror, focando na atmosfera, vulnerabilidade e medo psicológico, influenciando assim, posteriormente, diversos jogos de terror. O nosso terceiro jogo da lista se chama Visage. A história se passa quase que completamente dentro de uma casa amaldiçoada, onde aconteceu diversos assassinatos, suicídios e eventos sobrenaturais durante as décadas. O jogador controla Dwayne Anderson, um homem atormentado que aparenta ter ligações com essas tragédias. O jogo ele começa de uma forma extremamente pesada. Dwayne assassina sua própria família antes mesmo de tirar a sua própria vida. Depois disso, ele desperta na casa, em um tipo de limbo sobrenatural, preso aos espíritos e eventos traumáticos que aconteceram no local. A narrativa é fragmentada e dividida em capítulos, cada um focado em um antigo morador da residência. Temos o capítulo de Lucy, que acompanha uma menina perturbada por uma entidade imaginária chamada de Dolores. Conforme os acontecimentos avançam, fica claro que forças sobrenaturais influenciaram sua família, levando a eventos trágicos. O outro capítulo é de Dolores Madruga, que mostra uma idosa sofrendo de problemas mentais e paranoia. E o terror psicológico aumenta enquanto ela perde a sanidade dentro da própria casa. O outro capítulo é o capítulo de Rackham, que aborda vício, depressão e
culpa. Após um acidente que deixa ele incapacitado, ele mergulha em sofrimento e experiências sobrenaturais. Conforme o jogador avança, ele percebe que a casa ela parece viva, mudando corredores, abrindo portas e até mesmo manipulando a percepção da realidade. A sanidade também do personagem é um elemento central. Permanecer no escuro ou até mesmo presenciar eventos sobrenaturais vai fazer com que aumente os ataques de entidades. Aos poucos, o jogo sugere que Dwayne está revivendo memórias e também punições ligadas tanto a ele como de antigos moradores da casa. O terror no jogo ele é construído pela atmosfera, sons perturbadores e a sensação constante de ameaças. E o final é totalmente interpretativo e cheio de simbolismo, deixando dúvidas sobre culpa, punição, trauma psicológico e a verdadeira natureza da casa. Então, se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve, ative todas as notificações e deixe seu like. Além disso também, se você tem mais alguma recomendação de jogo de terror, já deixa aí nos comentários, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Então, se você curte game e ainda não está me seguindo, já começa a me seguir aqui, beleza?